Deus, por estarmos aqui. O Senhor nos preparou esse momento, o Senhor nos deu vida, nos deu fôlego, nos deu saúde, nos levantou aqui nessa manhã. E nós estamos felizes por estarmos aqui juntos. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós estamos falando sobre a bondade, essa virtude maravilhosa, onde nós falamos aqui que o significado, antes de tudo, ele é bem simples, Nós até podemos falar que isso é óbvio, Mas nunca é ruim a gente lembrar, E tentar aprofundar os significados das coisas. Por mais óbvias que elas pareçam, às vezes esse sentimento nos tira o significado poderoso que algo tem, E a bondade é um exemplo disso. É algo poderoso, é uma virtude maravilhosa, na qual nós temos grandes provisões de Deus aí para fazer coisas boas, para fazer o bem e também para fazer coisa boa, Aquilo que vem nas nossas mãos, o nosso trabalho, nosso estudo, a bondade que Deus nos deu, a virtude que nós temos por sermos filhos de Deus e feitos à imagem e semelhança dele, é a capacidade criativa de fazer coisas excelentes, de fazer coisas diferentes, coisas que têm valor, não fazer de qualquer jeito, não fazer meia boca. O Senhor nos levantou, irmãos, para fazer coisas excelentes, coisas boas. E a bondade é a virtude que nos capacita para fazer isso. Então, o significado óbvio da bondade é que ele é o substantivo que projeta o adjetivo bom, Então, tudo que a gente fala bom, isso é bom, fazer o bem, isso é bom, isso vem da bondade. A bondade é a substância. O ser bom é o adjetivo, O fazer o bem é o resultado da bondade. Então, basicamente, o significado de bondade é a capacidade, o poder que há em nós, que nos capacita tanto para praticar o bem, como também para fazer coisas boas, excelentes, gerar benefícios, beneficência. Então, bondade está ligado a isso. E o versículo que a gente leu hoje, eu vou estar falando um pouquinho aqui, até meio que espontâneo, sobre isso que o Senhor colocou no meu coração hoje. Diz assim, Efésios 2:10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Então, nesse versículo, nós temos aqui algo resumido daquilo que eu acabei de falar. Primeiro, que nós somos feitura dele, nós somos obras de Deus. Ele que nos fez. Nós somos feitura dele. E aí, em seguida, nós vemos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não para más obras ou para obras meia boca. Para boas obras. Nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. Antes ainda, Preparou de antemão, antes mesmo de nós sabermos alguma coisa, ou conhecermos, ou até mesmo conhecer a Cristo. Antes mesmo disso, o Senhor ele já preparou boas obras para que nós praticássemos e andássemos aqui na terra. E que boas obras a gente pode citar aqui? Obras nas quais a sua vida gera vida. Obras nas quais a sua vida faz a diferença na vida de uma pessoa. O exemplo do nosso Senhor. Qual foi a boa obra dele? De tantas que ele fez. A Bíblia vai dizer que por onde Jesus passava, ele fazia o bem. Mas se nós olharmos a maior de todas as obras, a obra o propósito pelo qual ele viveu e nasceu e morreu nessa terra, foi a sua morte na cruz, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para nos dar a remissão dos nossos pecados. Então ele foi preparado de antemão para essa boa obra. E essa boa obra resultou nesses benefícios de todos nós aqui, cada irmão, cada irmã que um dia encontrou a salvação em Cristo Jesus. Isso só foi possível por causa da boa obra que ele realizou lá atrás. Se não fosse a boa obra de Jesus, nós não poderíamos estar aqui andando agora nessas boas obras que ele também tem para cada um de nós. Para que esta graça ela seja multiplicada e ela vai alcançando mais e mais vidas de geração em geração. Quantos irmãos passaram antes de nós, irmãos? Quantos e quantos,
os primeiros ali, os apóstolos, os discípulos ali que conheceram Jesus ali em carne, e ali vieram mais, séculos após séculos, obras e obras, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Né? Quantos irmãos oraram no passado pela nossa geração, por essa igreja, pelos irmãos que hoje são pastores, né? Quantos outros pastores, irmãos oraram por eles antes deles? E a igreja do Senhor vai militando, vai passando, e tantas perseguições já passaram, tantas coisas já fizeram contra, né, a obra de Deus, mas não prevalece. Né? Desde o início, se nós lermos lá no livro de Atos, nós vamos ver que desde o início, o diabo ele se levantou para tentar parar a obra da igreja. E ali até mesmo um dos religiosos ali, tendo um discernimento de Deus, falou, olha, não adianta vocês quererem parar esses caras aí. Se eles estão fazendo por eles mesmos, isso vai acabar. Uma hora ou outra isso vai cessar. Mas se isso é obra de Deus, não adianta. Não ousem tentar parar, porque vocês não vão conseguir. Alguém de dentro deles teve que falar isso, né? Gamaliel. Então assim somos nós, irmãos. Nós somos preparados para boas obras, em nome de Jesus. E se nós lermos na palavra, é algo que eu gostaria muito de trazer aqui à luz, é que muitas vezes nós nos deixamos enganar pelas coisas que o inimigo coloca diante de nós, pelas coisas que o mundo nos oferece, e nós perdemos a noção daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz a diferença, não só em nós, mas através de nós. E tudo isso está ligado a essas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Mas aí vem as distrações, vem as propostas, vem o pecado, vem a tentação para nos afastar disso. Aí vem a preguiça, vem o desânimo, tudo que vem contra para que a gente perca o foco daquilo que realmente importa, de andar nessas boas obras, de viver o chamado, de viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Esse propósito que realmente faz a diferença, que realmente muda vidas, muda destinos, muda situações. E é isso que eu gostaria de falar, que muitas vezes nós, ao dar ouvidos a esses enganos, ao dar ouvido a essas estratégias do inimigo, nós procuramos aquilo que nós desejamos nos lugares errados. A vida, a alegria, a felicidade. Nós acabamos sendo enganados e criando expectativas de que nós vamos encontrar essas coisas nas coisas desse mundo, nas coisas que o inimigo oferece, sabe? E aí nós perdemos o foco de onde elas realmente estão, que elas estão e sempre estarão, irmãos. É na presença de Deus, é na sua intimidade com o Senhor, é entendendo aquilo que Deus ele preparou na sua vida. Tem uma música que nós cantamos muito aqui, que fala assim, ó, que eu ande em tudo que tu tens para mim, né? Que eu me entrego e que eu ande em tudo aquilo que tu tens para mim. Mas é isso, o inimigo, o mundo e a nossa carne, elas vão se levantar o tempo todo para nos afastar desse lugar onde verdadeiramente nós encontraremos a felicidade, a alegria da salvação, e não só olhando para nós, mas olhando naquilo que Deus pode fazer através de nós, para que outras pessoas também possam encontrar essa fonte de vida, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 25, fala da bondade que vem de Deus, né? Fala assim, ó: tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de todas as coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, fartaram-se, engordaram e abundaram em delícias, pela tua grande bondade. Então a bondade de Deus, irmãos, nos proporciona tudo isso. Só que se nós olharmos nesse texto aqui de Neemias 9, é algo tão lindo, porque ali nós vemos os irmãos orando a Deus e falando a história de Israel ali. Praticamente eles contaram toda a história do povo de Deus. Talvez uma pessoa ela quer conhecer a Bíblia, né, o Antigo Testamento. Se ele ler esse capítulo, ele já vai ter uma boa noção do que é o Antigo Testamento inteiro ali do povo de Israel. Se nós lermos aqui um pouco, vou ler aqui um pouco, diz assim:
Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. A partir do versículo Neemias 9, a partir do versículo 2, diz assim, ó. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Tendo-se levantado do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e numa outra quarta parte fizeram confissões e adoraram a Jeová seu Deus. Aí eu vou pular aqui um pouquinho. Levantai-vos. Aí eles disseram, levantai-vos e bendizei a Jeová vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendito seja o teu nome glorioso, que está exaltado acima de toda bênção e louvor. Aí eles começam aqui a falar com Deus, irmãos, e eles começam a relembrar a história de tudo que Deus fez na vida deles e de tudo aquilo que eles fizeram, abandonando, distanciando dos caminhos do Senhor, se esquecendo do lugar onde realmente há alegria, há delícias, há prosperidade, buscando em outros lugares. Então eles disseram assim, ó, só tu és Jeová, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, o mar e tudo quanto nele há, e tu as conservas e tu os conserva a todos, e o exército do céu te adora. Tu és Deus, que escolheste a Abrão, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste as tuas palavras, pois é justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e obraste milagres e prodígios sobre Faraó, sobre todos os seus servos e sobre todo o povo da sua terra, pois sabias que eles os trataram com soberba, e alcançaste para ti nome, como hoje se vê. Dividiste o mar diante deles, de maneira que passaram em seco pelo meio do mar, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas grandes águas. Também os guiaste de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa nuvem de fogo, para lhes dares luz no caminho, porque haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. Fizeste-lhes saber o teu santo sábado, e lhes ordenaste mandamentos e estatutos, e uma lei por intermédio do teu servo Moisés. Do céu lhes destes pão, quando tiveram fome, e da penha lhes fizeste arrebentar água, quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem para possuírem a terra, que com juramento lhes tinha prometido dar. Agora olha só, irmãos, porém eles e nossos pais se houveram com soberba, endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram obedecer e não se lembraram das maravilhas que fizeste no meio deles. Mas endureceram a cerviz e na sua rebeldia apontaram o capitão com o fim de voltarem para a sua servidão. Então, irmãos, aqui, se eu seguisse, depois vocês continuem a ler, vocês vão ver a história, onde nós aprendemos aqui que nossa felicidade, nossa alegria, nossa prosperidade, elas estão e sempre estarão no Senhor, não nas outras coisas. Por mais que a gente tente buscar, por mais que você se engane achando que você vai encontrar felicidade no mundo, é só questão de tempo, seja um mês, um ano, 10 anos, que vai levar você a querer descobrir as coisas no mundo, você sempre vai chegar no mesmo lugar. Isso se você chegar. Você vai chegar à seguinte conclusão, que não existe felicidade completa e verdadeira fora dos caminhos de Deus, fora da presença do Senhor Jesus. Você só vai se deparar com essa conclusão. E é muito triste quando alguém se depara com essa conclusão já no fim da sua vida, de ter gastado tudo, de ter gastado toda a sua vida, a sua energia, com coisas passageiras, com coisas desse mundo que tiveram ali, que proporcionaram uma alegria temporária, mas que no final resultou em vazio. Mas é isso que nós temos que aprender. Nós não precisamos cometer os mesmos erros deste povo para entender, porque se vocês olharem na palavra, vocês vão ver que eles, todas as vezes que eles caíam em si, eles voltavam para o lugar onde realmente a gente encontra a vida,
na presença do Senhor. Mas o custo foi muito grande, irmãos. A destruição foi enorme, dessas idas e vindas. Uma hora eu estou na presença do Senhor, aí eu fico bem, Deus me faz prosperar, aí eu me esqueço. Aí eu acabo dando lugar a esse mundo, dando valor às coisas que o mundo oferece. Aí eles passam por um processo ali onde o inimigo põe as mãos neles, por causa da rebeldia, por saírem da presença de Deus e, consequentemente, sair da proteção de Deus. Aí o inimigo aproveita e faz uma bagunça na vida das pessoas. E aí elas têm que passar por momentos muito difíceis para reconhecer que a causa de tudo isso, como eles aqui fizeram, eles estavam aqui confessando, eles estavam aqui fazendo um concerto com Deus. Eles estavam lembrando que Deus cumpriu todas as promessas. Que o Senhor, Ele abriu o mar, Ele fez maravilhas, Ele trouxe pão do céu, Ele conduziu o povo com nuvem para proteger do sol de dia e com uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. O Senhor, Ele é fiel e Ele é misericordioso para nos receber todas as vezes que nós erramos e pecamos e nos arrependemos. Mas como o dano é grande, irmãos, dessas idas e vindas. Então o melhor mesmo é nós entendermos isso e parar de cair nessas armadilhas. Parar de dar lugar e valor excessivo a certas coisas, colocando elas acima da tua comunhão com Deus, do teu tempo de intimidade com o Senhor, de oração, de busca, de estar aqui na casa do Senhor, querendo estar na comunhão com os irmãos, querendo ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, né? Se consagrar para que Deus possa te usar, para você levar vida e paz aonde você pisar, aonde você estender a sua mão com autoridade, que é proveniente da santidade e de uma vida consagrada ao Senhor. E aí você vai ver que essa alegria ninguém vai conseguir roubar de você. A alegria de você ser útil nas mãos do Senhor. A alegria de você fazer a diferença na vida de alguém. De apresentar o Salvador a uma pessoa que está aí errante, perdida, buscando essa felicidade, essa alegria nas coisas e não encontrando, ou até mesmo já se deparando com essa realidade e com essa revelação de que não vai encontrar mesmo, que no mundo nós só vamos encontrar desilusão, frustração, vergonha e humilhação. O mundo, ele te oferece coisas prazerosas, coisas que parecem boas, mas aquilo que é bom, irmão, é aquilo que vem do Senhor, porque Ele só Ele é bom, só Ele é bom, só Deus é bom, só dele pode vir bondade de verdade nas nossas vidas. Amém? E aí, no versículo 25, que eu já li, né? No versículo 29 diz assim, ó: e testificaste contra eles, para que os fizestes tornar para a tua lei. Contudo, eles se houveram com soberba e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, os quais, se alguém os observar, neles terá vida. Retiraram o ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Então é isso que eu gostaria de destacar, que é na palavra de Deus, amado, é no caminho do Senhor que você vai encontrar a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por Ele. É nele que nós encontraremos a vida, o fim que nós desejamos. Como diz lá em Jeremias, quando o próprio Deus ele diz: eu tenho planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. E qual é o caminho para nos encontrarmos a vida? É a palavra, é aqui como nós lemos, né? Os irmãos aqui de Israel, eles pecaram contra os juízos de Deus. O que são os juízos de Deus? É a justiça, é a palavra, é as orientações que o Senhor nos dá, e que nós vemos aqui o tempo todo, que nós falamos aqui em todos esses cultos, né? Como nós lemos aqui no começo, né? Efésios 2:10, né? Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. E aí nós temos lido, nós temos aprendido, né? Enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Né? Nós temos recebido juízos, recebido orientações, ensinamentos do Senhor. E são esses caminhos, a obediência à palavra, a prática dessas coisas, é que vai nos conduzir à vida. O Espírito de vida
né? Como diz lá em Romanos, né? Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Em espírito, é pegando a palavra, é meditando nela para que você pratique. E não num sentimento de que eu tenho que fazer para ser. Mas como eu sempre falo, é fazer porque você é. Você é. Você é como Jesus. A Bíblia fala lá em 1 João, qual ele é, somos nós também neste mundo, porque nós somos ramos dele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós bebemos, irmãos, da mesma fonte. Então as obras que Jesus ele fazia, nós podemos fazer, porque nós temos a mesma essência e nós estamos ligados com ele. Então a nossa obra é a obra dele. Nós somos a extensão, nós somos a continuidade. E ele se alegra disso, porque ele morreu por isso, para que nós estivéssemos aqui dando frutos, bons frutos, andando em boas obras. Então para de procurar felicidade e alegria nas coisas desse mundo. Entenda que o propósito de Deus na sua vida é que vai te fazer feliz. É você cumprir o propósito que vai te deixar completo, sem sentir falta de nada. Não há outra forma de você se sentir completo, a não ser viver o propósito para o qual você nasceu. E esse propósito está totalmente ligado com aquele que te fez. Você só nasceu porque alguém te fez. E esse alguém é o Senhor, o nosso Deus. Ele te fez, Ele te criou. Como nós lemos, você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então, enquanto você não viver isso, você nunca vai ser completo. Você nunca vai estar pleno. Enquanto você não viver isso, as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. E essas obras, amado, ela vai fazer não só bem para você, mas muito mais para outras pessoas. Vai ser através de você. Mas só de passar por você, você vai beber, você vai desfrutar, você vai comer desta graça, dessa obra maravilhosa que Deus ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, quando você ouve aqui nos cultos, os pastores, os irmãos ministrando sobre a palavra de Deus, sobre obediência, irmãos, não é um simples capricho, não é um simples ato de, olha, eu tenho que obedecer porque eu tenho que obedecer, porque senão eu vou para o inferno, ou eu tenho que obedecer porque Deus falou e pronto. Olha só, amados, a obediência à palavra de Deus vai te levar à vida, ao fim que você deseja, à felicidade. E isso é o que todo ser humano nessa terra deseja, ser feliz. Se fosse perguntar, né, fazer uma enquete com o mundo, o que você mais gostaria? Eu tenho certeza que ser feliz seria, acho que a maior parte das respostas. E a felicidade está contida aqui, ó, em obedecer a palavra de Deus. Nela está a vida, como nós lemos aqui. Israel se rebelou contra a palavra de Deus. Ela se rebelou contra aqueles que Deus enviou para falar para eles da palavra, para trazer de volta, para lembrá-los de Deus, quando eles se esqueceram de Deus. Mas eles endureceram o coração, eles fecharam os ouvidos. Mas muitos de nós nesses dias têm feito a mesma coisa. Deus tem falado, Deus tem chamado, venha para a igreja, venha para a minha presença, entra no quarto, venha para a intimidade. E nós não estamos muitas vezes dando ouvidos. A gente simplesmente ignora a mensagem dos profetas de Deus nesses dias e simplesmente seguimos a vida como achamos que deve ser feita, como deve levar. Mas pela misericórdia do Senhor, nós somos aqui exortados, nós somos aqui chamados para perto, para atenção, para você despertar e acordar desse sono, porque pode ser tarde. Enquanto você estiver dormindo, pode ser tarde, a hora que você despertar e olhar para a sua vida e ver que o tempo passou, que as rugas chegaram, que a juventude já foi, que o cansaço chegou. Lembra da palavra de Deus lá em Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias, né, os dias do cansaço, da fadiga, da saúde debilitada, do desgaste. Você vai levar quanto tempo para cair a ficha, amado? Quanto tempo você vai levar para deixar de viver o propósito que Deus tem na sua vida, de fazer essas boas obras que Ele preparou antes de você nascer? Quantas vidas estão deixando de ser alcançadas porque você ainda não se posicionou?
ou porque você ainda está brincando aí, distraídos com o parque de diversões aí lá fora, que está te iludindo, mas uma hora a festa acaba, uma hora as luzes se apagam, uma hora o brinquedo é desligado. E o que fica depois disso? Sabe, irmãos, quando eu vivia nesse engano, né? Quando eu me entregava a essas coisas, procurando a felicidade nesses lugares, isso sempre acontecia comigo. Na festa, era só alegria ali, né? Quando, né, tudo dava certo, mas muitas vezes não dava certo também, mas a festa, né? E você ficava ali, aquela alegria, aquela festa, a bebedeira, enfim, toda aquela coisa. Mas quando acabava, quando vinha o outro dia, era realmente a ressaca. Não era a ressaca só do corpo, era a ressaca do coração também, porque já não tinha mais alegria, já não tinha mais festa. E aí você fica com aquela necessidade de ter outra festa para você sentir aquilo de novo, mas não tem como. Não dá pra gente viver festa o dia todo de segunda-feira, né? Era normalmente de sábado, aí no domingo vinha aquele sentimento, já esperando a próxima. Quando vai vir a próxima festa para eu sentir aquilo de novo? Mas até quando você vai ficar nisso? Muitos estão nisso até hoje. Velhos já estão assim até hoje, mas chega uma hora que aquilo que dava certo no passado já não vai dar mais. Sabe? A beleza já não é mais a mesma. E tudo passa. E o que fica quando você olha para frente daquilo que te resta? Quantas boas obras que ficaram para trás que Deus tinha preparado para você trilhar e você não andou. Mas em nome de Jesus, essa palavra vem para nós hoje, irmãos, porque há vida hoje e daqui para frente. Se no passado você desperdiçou o seu tempo querendo procurar no mundo as respostas, a alegria, a felicidade, e não encontrou ainda, eu te digo, você não vai encontrar. Então pare de procurar e venha para onde você sabe que você vai ter a felicidade. Por mais que o mundo vai jogar contra você, para que você ache que não é assim, mas creia. Tudo que nós já vimos na Bíblia, tudo que nós já vivemos por experiência própria, testifica de que Deus é fiel e de que a palavra dele não muda, que a palavra dele é poderosa e ela se cumpre em nossas vidas, na vida daquele que crê, daquele que espera no Senhor, daquele que permanece e persevera. Mas se você se desviou do seu caminho, volte, porque Deus é poderoso para continuar da onde parou. Ele é poderoso para levantar de novo das cinzas. Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que ele sonhou para você. Basta você tomar uma posição como esse mesmo texto de Neemias conta. Eles contaram ali a história, que eles se rebelaram, mas eles estavam dispostos a voltar ao caminho. E o caminho é Jesus, a palavra. Esse é o caminho que vai nos trazer vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos estar orando. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo precioso que tivemos aqui.